Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente bater um papo aqui de história no vestibular. E hoje a ideia é a gente discutir, né, visualizar como que o Brasil ficou assim. Só que do ponto de vista não político nem social, mas do ponto de vista físico, geográfico. E, na verdade, essa história começa antes de 1500, inclusive, porque em 1494, Portugal e Espanha assinaram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Necessário, eu vou colocar o mapa, você não precisa parar para ficar observando, mas também fique à vontade se assim desejar, mas eu vou sempre recolocar o mapa quando necessário, beleza? Ao longo da aula, eu vou colocar os mapas para você poder visualizar tudo que eu estou falando, porque sem mapa, pessoal, essa aula fica muito complicada, tudo bem? Então, sempre que possível aí eu vou colocar o mapa para você acompanhar, legal? Bom, então, como eu estava dizendo, Portugal e Espanha foram os pioneiros nas grandes navegações. E aí eles assinaram um tratado, como eu estava dizendo, em 1494, ou seja, antes de 1500. Esse tratado dividia as terras recém-descobertas, porque em 1492, ou seja, 2 anos antes, o Colombo tinha chegado na América. Então eles assinaram esse tratado, que inclusive nem era muito de praxe, né? Na época era a força dos canhões, mas aí prevaleceu a diplomacia e houve então, né, como eu disse, vou colocar o mapa aí para você visualizar direitinho. No lado oriental, certo? O lado leste, ou, mais simplificando ainda, do nosso lado direito, Os domínios de Portugal. à nossa esquerda, ou seja, do lado ocidental, ou seja, oeste, pertenceriam à Espanha. Se você bater o olho, você vai perceber que Portugal ficaria com a parte mínima, certo? Chutando aí, gente, nem 10%, certo, do território. Note que toda a América, com exceção óbvio da parte que cabia a Portugal, pertencia à Espanha, o atual Canadá, Estados Unidos. Futuramente veremos como mudou tudo isso. Então é óbvio que eles, ao assinarem esse tratado, eles não tinham a menor noção da dimensão da América, certo? Mas isso não vem muito ao caso. Como eu disse, o importante é lembrar que, sendo os dois pioneiros, eles dividiram a terra entre si. Mais tarde, logo depois, por exemplo, França, Inglaterra vão contestar, mas isso é uma outra história. Vamos fixar aqui no nosso objetivo. Então veja, se caso esse tratado tivesse, né, vigorado para sempre, né, vamos dizer assim, o Brasil seria muito diferente do que é hoje, certo? Só para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, a maior parte do Paraná, de Santa Catarina, o Mato Grosso, do Norte e do Sul, a maior parte do Pará, do Amazonas, o Acre, Roraima, Amapá, Rondônia, nada pertenceria ao Brasil. Seria território espanhol. Mas nós sabemos que essa história vai mudar. Mas então, primeira paradinha, pessoal. Primeiro tratado que você tem que ficar atento no vestibular é esse tratado, né? O Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, os dois países pioneiros nas grandes navegações. Como Portugal queria chegar no Oriente, contornando a África, veja, eles não teriam talvez um interesse muito grande na parte ocidental, ao contrário dos espanhóis. Os espanhóis estavam tentando chegar no Oriente pelo Ocidente, certo? Se a Terra é redonda, você vai navegar em linha reta, você vai chegar no Oriente. Eu coloquei o mapinha aqui para você visualizar melhor. Em negro, a navegação ou as navegações portuguesas contornando a África. E em vermelho, as navegações espanholas. Então, o interesse dos espanhóis era mais no Ocidente. Até em parte explica aí esse tratado. Alguns também especulam, provavelmente Portugal já sabia da existência de terras, mas
O que pesou, né, de fato, foi essas rotas diferentes, né? Esses diferentes objetivos de chegar no Oriente. Repetindo, então, Portugal contornando a África, não precisaria se dirigir para o Ocidente. E os espanhóis, ao contrário, legal? Então, fica atento aí esse Tratado de Tordesilhas.